Olá, começa agora mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre uma campanha que tem como objetivo reduzir o número de casos de desaparecimentos de crianças no Brasil. Também vamos conversar sobre a intolerância religiosa no país. O Conselho Federal de Medicina, com o apoio dos conselhos regionais, lançaram uma campanha em todo o país que tem como objetivo combater o desaparecimento de crianças no Brasil. Eu converso agora com o presidente do CREMAL, Fernando Pedrosa. Ele vai explicar como funciona essa campanha. Qual é o funcionamento de cada estado nessa campanha de apoio em prol do desaparecimento das crianças? Miguel, essa ideia foi uma ideia lançada, inclusive, pelo Conselho de Pernambuco, que levou ao Conselho Federal, que encampou. E, anualmente, a gente já vem fazendo outros modelos de caravana, sempre na área social. E, esse ano, o tema escolhido foi o desaparecimento de crianças. O Conselho Federal, nós, no Conselho Federal, também participamos disso, fez a programação de que seríamos lançado isso no Dia Internacional da Criança Desaparecida e que consistiria para a gente, passar essa mensagem para os médicos, para os profissionais de saúde dos serviços e para a população sendo atendida. Então, com uma estratégia própria para cada um dos atores. Para a população, a gente visava fazer com que as famílias adotassem medidas preventivas, proativas, para evitar que as crianças se desapareçam. Para os médicos ficarem atentos à possibilidade de criança que tenha sido retirada do seio da sua família, uma vez doente, seja levada para serviços. E demos uma ênfase aos serviços que atendem emergência, porque provavelmente essa situação seria chamada para as áreas de emergência. E alertando aos médicos para que prestem atenção o comportamento de crianças, sinais de violência, alteração na relação dele com o suposto pai. Em caso de dúvida, solicitar documento, em caso de suspeita, denunciar. E aí a denúncia deve ser feita aos órgãos de polícia ou conselhos tutelares, que é quem toma as providências para agir nesses casos. No último mês, um viral tomou conta da rede social, dando conta de que um casal estaria na cidade sequestrando crianças, coisa que não foi devidamente apurado em alguns estados, mas que foi esclarecido que nada daquilo tinha uma história verídica. Mas houve um desaparecimento na cidade do Pilar, de uma pessoa que se dizia de Minas Gerais e que era comerciante em Maceió, e essa criança desapareceu. Foi encontrada pela polícia de Minas Gerais. Supostamente, há informação de que a investigação seria tráfico de órgãos. A motivação para que isso ocorra são várias. Então, algumas delas são terrivelmente admitir isso. É a questão do tráfico de órgãos. Esse seria o extremo, seria subtrair crianças que seriam utilizadas para tirar órgãos para a transferência para outro paciente. Eu não poderia falar doação, que isso não é doação. Mas nós cremos que é pouco provável que isso ocorra no Brasil, pelo menos a gente não tem denúncia. Mas essas crianças para tráfico de órgãos, elas são levadas para o exterior. Então a gente pode dizer, puxa, mas a questão de aeroportos tem sido fiscalizadas pela Polícia Federal, as fronteiras também. Realmente isso tem, a Polícia Federal está trabalhando nesse negócio ativamente. Mas o Brasil tem uma fronteira enorme, uma fronteira seca que mais de 1.800 quilômetros, é uma coisa absurda a quantidade de fronteira que as pessoas atravessam de pé. Do mesmo jeito que entra droga, entra armas, entra tudo, pode sair criança, até nesse comércio entre drogas e armas, essa comercialização. Já que vários países da nossa América Latina não têm aparato de segurança que pudesse impedir o deslocamento posterior dessas crianças para a Ásia, para serem utilizadas para a retirada de órgãos. Essa é a situação mais hedionda que a gente pode imaginar. Mas a gente tem, desde também as crianças que são retiradas de maternidades, ou que são recém-nascidos, ou de maternidade, ou de parquinhos, ou de pequenas áreas, que é para a adoção. Então, algumas famílias que querem adotar crianças, o processo legal de adoção não é fácil.
o pré-requisito é muito grande e dessa maneira seria uma maneira mais fácil. Pessoas que entram numa maternidade e retiram essas crianças que seriam adotadas por outras famílias num processo também espúrio. Muitas vezes as famílias não são inteiramente conscientes daquilo que está fazendo, porque às vezes a família diz contra uma pessoa que chega e diz, olha, uma pessoa conhecida minha teve um filho e vai doar o filho, não tem condição de criar, vocês querem receber, e recebe. Na verdade, ela subtraiu aquela criança de uma maternidade. O Conselho Regional reconheceu há algum tempo que alguns médicos não se envolveram com algumas campanhas, até mesmo com relação à dengue, fazendo uma autocrítica, com relação também à subnotificação ou à não notificação. Qual foi a receptividade da classe médica a uma campanha como essa? Essa campanha teve uma receptividade enorme. As outras que a gente se refere, muitas vezes encontra algum ato de resistência, porque exige mais um trabalho adicional maior sem ser uma ação humanitária. Essas foram recebidas, nós temos sido recebidos de braços abertos aonde a gente tem ido. E tem havido uma adesão espontânea de diversos médicos que estão interessados nos seus locais de trabalho, continuar fazendo esse trabalho do Conselho, mesmo sem participar da vida conselhal. Não é conselheiro, não é membro de Câmara Técnica, não é de Comissão de Ética de Hospital e espontaneamente está nos procurando. Em relação aos outros, é aquela história, né? A notificação muitas vezes tem sido uma resistência, porque é um trabalho a mais que o médico tem no ato de atender. E aí essa resistência existe, mas a gente também tem levado essa problemática da notificação com os nossos treinamentos, as nossas palestras que a gente faz reunindo os médicos. Então, Fernando, não poderia ser diferente a preocupação com a coisa pública da TV educativa, né? O Conselho Regional de Medicina fez uma fiscalização junto ao HGE, né? Numa segunda visita não encontrou nada modificado, apesar do governo ter dito que ações, e assumiu o próprio governador, essas ações para resolver o problema. Qual é o panorama hoje? Eu não tenho uma posição hoje em si, em função do que se transcorreu, porque eu estou sempre em contato com os colegas. Mas eu diria que até anteontem o desabastecimento ele se encontrava pior do que na semana passada. Nós começamos a ser alertados para isso já há umas 2 semanas que estava vendo, como era um problema crônico, ele foi se agravando porque os materiais foram se acabando, começaram a faltar alguns e foram faltando os outros, são coisas básicas, né? Foi quando eu fui informado de que a UTI estaria fechando na quinta-feira da semana passada. Eu disse, não tenho dúvida, a gente vai ter que fazer uma visita emergencial e uma fiscalização em loco para detectar isso, e isso acontecia. Não foi negado nem pela direção do hospital, nem pela secretária de saúde, de que o problema era de abastecimento ligado aos fornecedores. Essa foi a argumentação que nos foi passada pelo Estado. Mas a gente entende que a situação do material básico para o HGE, ela tem que estar acima de qualquer necessidade, porque ali lida com a vida. Nós estamos enfrentando alguns dramas por falta de recursos nos governos, como, por exemplo, a questão do transporte escolar, mas veja bem, as crianças os jovens podem até ficar alguns dias sem aula, em função desse problema, mas o paciente que chega grave, que está grave no HGE, não pode esperar, porque isso é a questão da vida. Doutor Fernando, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Depois do intervalo, eu converso com o Pai Célio, ele é integrante do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Nós vamos falar sobre a intolerância religiosa em Alagoas.